Olha, hoje a gente tem a participação muito especial em nosso programa. Estamos recebendo aqui Rodrigo Capello, que é um jornalista, marqueteiro, defensor do agro e é sempre extremamente ativo. Rodrigo, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho sempre com Sucesso no Campo. Minha amiga, muito obrigado pela oportunidade de estar pessoalmente aqui no Sucesso no Campo, de te encontrar. Parabéns pela estrutura, fiquei impressionado com o que eu vi aqui. E eu estava lá na Semana Agronômica do curso de Agronomia da Universidade Federal de Jataí. Aí eu estava falando pro pessoal, eu vou lá na Fabélia, eu vou lá no Sucesso no Campo. Aí a professora Daniele falou, opa, vai lá e fala da gente, ó, já falei. Ela falou, vai lá e fala da gente, porque o Sucesso no Campo é o que o produtor rural acompanha aqui. Eu falei, ó, que coisa boa. Muito obrigada, um abraço também para a professora Daniela, para toda a equipe da organização ali da Semana Agronômica. A gente acompanhou a abertura, Sucesso no Campo sempre abre as portas. Eu quero até fazer um registro aí retroativo, né? Que aqui eu já recebi, numa determinada edição, não me recordo a qual, uma homenagem da Semana Agronômica, né? Então eu sou muito grata a essa turma que está sempre sendo renovada e com o mesmo espírito, sempre desta forma. E hoje a sua palestra foi sobre o quê? Nós conversamos, minha amiga, sobre os desafios e oportunidades do nosso agronegócio. Falamos sobre sucessão familiar, e lá tinham muitos filhos de produtores rurais, e a gente frisou muito que a sucessão familiar precisa ser de continuidade e não de substituição, né? Na qual os filhos dos pais precisam trabalhar com harmonia, cada um fazendo as suas atividades e as suas funções. E nós conversamos muito sobre ESG, sobre tecnologia, que ajudam na sucessão familiar, porque os filhos, os jovens, eles têm interesse em ESG e em tecnologia. E se os pais darem para os filhos as possibilidades de desenvolverem atividades de tecnologia e de ESG na propriedade, mais interesse os jovens, os filhos vão ter em ficar nas propriedades. Agora é preciso ter ali também uma sabedoria para não descartar a experiência desses pais, né? Exatamente. É uma somatória, minha amiga, porque os pais construíram um legado, construíram uma história de rico aprendizado que precisa ter continuidade com os filhos de uma forma harmônica. São aí ensinamentos, por exemplo, se fala muito na questão da agricultura regenerativa, mas há quanto tempo nós não implementamos a agricultura regenerativa? A gente fala muito sobre ESG e eu falo muito nas palestras, mas há quanto tempo a gente não tem ESG aqui? Há muito tempo. Quem faz integração lavoura, pecuária, floresta faz ESG. Quem faz agricultura regenerativa faz ESG. Quem faz plantio direto faz ESG. O que a gente precisa no nosso agronegócio é mostrar que a gente faz essas atividades e mostrar com firmeza que a gente é ESG, porque o produtor rural brasileiro é ESG. Quando a gente fala destas nomenclaturas, elas sempre vão renovar, até para ter um marketing, para ter... E muitas vezes, aliás, não são muitas vezes, mas sempre, elas trazem metodologias novas para serem incrementadas, né? Exatamente. No caso do ESG, ela é uma sigla que surgiu para dar ênfase na questão ambiental, social e de governança. E na ação estratégica, nós fizemos um estudo sobre ESG que mostrou que o pilar ambiental do ESG, né, o E do ESG,
o pilar ambiental é o mais priorizado pelas empresas de agronegócio. E só para a gente lembrar aqui, a sigla é em inglês, né? Exatamente. Então a gente traduz, eu aqui, tudo, ela tem uma tradução livre, né? Então, assim, não é aquela, o E, e aí, o que é o E nessa história toda? É o ambiental. É o ambiental, exatamente. O S, o social, o G de governança. Os dois últimos deram certo, né? O primeiro que ficou aí meio... Exatamente. E se questiona muito, né, minha amiga Fabélia, em relação à sustentabilidade do negócio, né? Isso é importante. O E é o environment, é o ambiental, mas e a sustentabilidade do negócio? Porque você ter a sustentabilidade associada ao meio ambiente é um ponto. A sustentabilidade econômica do negócio, também da propriedade, né? Exatamente. Então tem muito especialista que fala, o ESG precisa evoluir, precisa ter um E de econômico, precisa ter um S de sustentável associado à economia, e aí tem várias vertentes, mas se questiona um aprimoramento. Além da governança também, ela traz isso, né? Porque se eu tenho uma governança bem incrementada, bem implementada, naturalmente eu vou ter uma sustentabilidade econômica. Exatamente, porque a governança, ela pressupõe normas, protocolos, ela utiliza muitas vezes tecnologias para dar suporte a padrões, né? Padrões envolvendo a produção, envolvendo o pilar ambiental e envolvendo o social também. Aliás, o social, que é uma das grandes preocupações do nosso agronegócio. Nesse estudo que a gente fez na ação estratégica, mostrou que o pilar social do ESG é o menos priorizado e o pilar ambiental do ESG é o pilar mais priorizado. Muito por conta da essência do nosso agro, né? De acordo com a Embrapa, o produtor rural brasileiro preserva 200 milhões de hectares, a gente tem o Código Florestal, Lei 12.651, e com relação ao social, envolve ações dentro da porteira e fora da porteira. E está aí a complexidade. Quando nós também tratamos, aí ainda dentro do ESG, quando nós olhamos hoje essa legislação, porque ele tem que estar de acordo com todas as normas, com todas as legislações. É bom a gente falar ainda ao público que tanto as legislações internas quanto as externas, né? Porque se nós exportamos para mais de 180 países, nós temos que estar de acordo com a lei de lá também. Exatamente, esse é um excelente ponto, né? Porque quando a gente atende às demandas ESG, a gente atende às demandas da sociedade brasileira, mas também de outros países, né? A Europa está cada vez mais atenta a essas questões, né? E a Europa é um cliente do agro brasileiro que compra cerca de 15% da nossa produção. Então, a gente precisa ter normas e protocolos para atender cada vez mais esse cliente. Mas eu acho que o nosso principal desafio, minha amiga, é termos um selo único, um selo padrão do agro brasileiro, de diversos cultivos, das diversas espécies, abrangendo o agro como um todo, para que a gente consiga mensurar e falar, olha, esse produtor é ESG, essa propriedade é ESG. Quem sabe a Embrapa não cria esse selo? E agora eu vou passar você no cilindro de pastel. E quando a gente fala do cliente Europa, outros que estão por aí, cobrando do Brasil, especialmente a questão ambiental, quando nós temos aqui mais de 65% da nossa vegetação nativa preservada, e eles têm 0,65%. E aí? Nós vamos aceitar as cobranças e curvar-nos, ou nós também temos que dar uma posicionada mais firme? Qual que é a sua opinião, Rodrigo? Eu acho que é um posicionamento mais firme, porque o que a Europa pede, o Brasil já faz. Pois é. A Europa
exige questões ESG, que aqui, como você pontuou bem, já são muito bem praticadas. O que o Brasil precisa é se organizar, né? A criação de um selo ESG pela Embrapa é apenas uma sugestão, mas a gente pode pensar em diversas outras, somente para a gente ter uma chancela e falar, olha, o Brasil é o que vocês querem que o Brasil seja. Né? A gente tem hoje aquela questão da fazenda certificada, que daí ela já vem com certificação daquele compliance total. Que aí entra a questão financeira da empresa fazenda, né? Porque ela já é olhada, ali é a propriedade rural, vista como uma empresa, com todo o organograma, com tudo certinho, com seus departamentos devidos. Aí vem a questão social, das condições de trabalho, o que ela oferece aos seus colaboradores, vem a questão trabalhista, porque não é só ali aquele... Porque oferece muito mais. Hoje, qualquer fazenda... Claro que eu não estou falando daqueles picaretas que se passam por produtores. Eu estou falando do produtor. Qualquer um oferece mais do que qualquer empresa na cidade. E falta levar isso adiante. É o grande desafio. É o grande desafio. Então, a gente tem, por exemplo, a ANAPA, a Associação Nacional de Produtores de Alho, que fez uma cartilha trabalhista para os produtores de alho. A gente tem o Imaflora, que fez um trabalho semelhante para as usinas. A gente tem o Secafé, que fez algo semelhante para os produtores de café. Para quê? A Brapa tem também um trabalho fabuloso com essas questões aí para o algodão. Foco em algodão. Para quê? Para consolidar, né? Se a gente vai se defender, se a gente vai mostrar que a gente faz, a gente precisa ter um manual, a gente precisa ter algo consolidado para falar, olha, esse é o padrão. Eu acho que é muito válido o trabalho dessas associações e entidades nesse sentido. Quem não faz, olha, tá aqui a cartilha que você tem que seguir. Quem faz e não faz tudo, olha, falta complementar. E é esse o padrão. Ter um apoio e um acompanhamento. Até porque todo mundo hoje quer tudo certificado, quer tudo... Como é que é aquela... Catalogado, né? Aquela que vem já de trás lá, sabe tudo, o roteiro desde o início, né? Então, querem saber. Então, vão ter aqui as informações necessárias. Pega um QR Code ali, sabe? Exatamente. Qual foi a propriedade, qual o lote que saiu aquele alho, quando foi plantado, quem eram os colaboradores que estavam lá, as condições que eles estavam, até o que tinha no cardápio deles, é certo que apareça. Inclusive aqui em Jataí nós temos um produtor que ele tem na fazenda uma nutricionista que vai acompanhando. Tem várias observações. Se começa, tem 3 tamanhos de marmita, PMG. Que legal. Aí se começar a sobrar comida, eles vão checar se é o cardápio que não está bom ou se aquele foi excedente, para evitar. Se o colaborador, que ele passa pela médica do trabalho, acho que mensalmente, se ele começa a ganhar muito peso, já começa também a oferecer um cardápio mais saudável para que ele não tenha. Sensacional. Isso é bem-estar, isso é qualidade de vida. Isso é o S do ESG. Pois é, aí às vezes as pessoas acham que o produtor rural não se preocupa com o seu funcionário. Ninguém quer funcionário doente, né? Concordo plenamente. Concordo. Mas aí tem a questão no S do ESG da comunicação com a sociedade. Né? Então, é a parte interna, que é onde o produtor realmente se destaca. Mas e o diálogo do produtor com a sociedade, né? Eu acho que é aí que cabe o aprimoramento, né? Então, a gente tem iniciativas como, por exemplo, os produtores irem em escolas para trazer as escolas para dentro das comunidades para os alunos conhecerem os processos produtivos. Inclusive, esse projeto aqui na região está acontecendo bastante, está ficando muito gostoso. A cada ano aumenta
O número de escolas participando e o número de produtores abrindo as propriedades. Sensacional. E a gente tem que levar isso para o Brasil inteiro. Tá, aqui em Jataí, Rio Verde, nós temos produtores fazendo isso. É a escola no campo. Vamos levar para o Brasil, Fabélia. Bora! Isso aí eu falo sempre, os bons exemplos têm que ser copiados. Sim. Por que não? Exato. Vamos levar para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Vamos levar. Ali tem um lanche servido. Pode fazer qualquer lanche. Então. Todos esses lanches, eu só gostaria que não servissem refrigerante. Mas bota leite, chá, café, tudo é do campo. Então, aí o aluno, o estudante, vai conhecer o processo produtivo. A visão dele em relação ao nosso agronegócio muda. Completamente. Você abre para a comunidade, você faz um tour e mostra como funciona. Quem sai de lá sai revigorado, com uma outra visão. O agronegócio, para aquela pessoa que achava que era um vilão, deixa de ser vilão. Esses bons exemplos são sensacionais, precisam ser seguidos. Aliás, esses bons exemplos precisam virar política pública. Precisam ser incentivados pelos governos. Precisam ser levados e o produtor que fizer isso pode ter algum incentivo. O governo tem que estimular a conexão do produtor rural com a sociedade. Por quê? Porque ganha o produtor rural e ganha a sociedade. Quem vai alimentar o excedente de 2 bilhões que a gente vai ter no mundo? Né? A gente está atualmente com 8 bilhões. Em 2024, em 2054, a gente deve ter 10 bilhões de habitantes no mundo, segundo a ONU. Quem que vai ajudar a alimentar esses 2 bilhões a mais? O agronegócio brasileiro. E segundo a própria ONU, é do Brasil que vai sair o alimento para essa gente. Exatamente. E isso interessa ao governo, isso interessa à sociedade, porque isso movimenta a economia brasileira. Então, assim, o governo precisa estar mais perto do produtor rural brasileiro e incentivando esses exemplos que você colocou aqui, que deveriam virar políticas públicas. Bom, a gente está aqui com o tempo esgotado, eu quero que você deixe aí a sua sugestão, a sua positividade para o produtor rural. Minha amiga Fabélia, primeiro uma honra e uma grande alegria vir aqui, conhecer vocês pessoalmente, aprender com vocês. Eu estou encantado com a cidade de Jataí, com a Universidade Federal de Jataí, encantado com a nossa conversa, com esses exemplos que você citou. Vou pesquisar mais, porque eu sou um apaixonado pelo agro e quero aprender cada vez mais. E fico contente que bons exemplos como esse estejam acontecendo e vou fazer todo o esforço necessário que eu puder para levar esses exemplos para outras propriedades, para outros estados, porque o nosso agronegócio merece ser cada vez mais valorizado. É uma alegria estar aqui. O agronegócio tem um futuro promissor, muito respaldado pelas questões ambientais, sociais e de governança. Eu vejo que a gente vai ter um agronegócio cada vez mais positivo, cada vez mais vibrante, cada vez mais alegre por conta das novas gerações. A sucessão familiar, junto com os ensinamentos dos proprietários tradicionais, vai mudar o nosso agronegócio cada vez para melhor. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para você, eu que agradeço todo o carinho e gentileza. E nós vamos ficando por aqui.